Boa tarde, irmãos, tudo bem com vocês? É um prazer estarmos reunidos mais uma vez aqui para mais uma, né, Silvio? Classe Bíblica Online. Confesso que eu estou um pouco nervoso, estava até conversando aqui com o Silvio, que não tem uma live que eu não fique nervoso, porque são os preparativos, é a atenção, principalmente porque a gente está falando de uma coisa sagrada aqui, que é a Palavra de Deus. Então, quando bate aquele nervoso, quando a perna treme um pouquinho, é sinal de que a gente se torna dependente de Deus. Então, nesse momento, a gente tem que se colocar em posição de humildade e pedir forças, pedir entendimento, que só Ele é capaz de dar. Que nem eu estava falando, é um prazer estar reunidos aqui mais uma vez, né, juntos para poder estudar a Palavra de Deus. Eu agradeço pela sua audiência, vamos dizer dessa forma, né? Agradeço pela sua participação, pela sua presença nessa live. Estamos ao vivo em 3 plataformas simultaneamente: YouTube, Instagram e Facebook. E eu já gostaria de mostrar para vocês as nossas redes sociais. Provavelmente vai aparecer aí na sua tela. Vamos lá, estamos projetando as nossas redes sociais. Estamos ao vivo, que nem eu falei, em 3 plataformas, em 2 lugares diferentes. O primeiro, que é a nossa igrejinha, né? Nossa querida e amada igreja do Jardim São Manuel. E você encontra a gente pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram e também pelo TikTok, através do mesmo endereço. IASD São Manuel NO. Facinho. IASD São Manuel NO. E que nem eu sempre falo, IASD é a abreviação de Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, embora nós sejamos da Igreja Adventista, não estamos aqui para falar da nossa igreja. Estamos aqui para falar da Bíblia e ensinar um pouquinho mais desse livro aqui, a Bíblia Sagrada, que é a mesma em qualquer igreja, ok? Então, acompanhe a gente lá, curta a nossa página no Facebook, se inscreva no nosso canal lá do YouTube, ative o sino de notificações, siga a gente no Instagram e também siga a gente lá no TikTok, tá bom? IASD São Manuel NO. Mas que nem eu falei, são 2 redes simultâneas, tá? Facebook, YouTube e Instagram são 3, mas são 2 lugares simultaneamente. E o segundo lugar já é o nosso distrito. Mais fácil ainda você conseguir nos acompanhar. Distrito São Jorge. Tanto faz. YouTube, Instagram, Facebook ou TikTok, mesma coisa. Distrito São Jorge. Para você que deve estar pensando, por que Distrito São Jorge, IAGE, São Manuel NO? Porque a Igreja Adventista ela é organizada, né, em distritos. Então, cada distrito tem as suas igrejas. Nós somos da Igreja de São Manuel, Jardim São Manuel, que faz parte do Distrito São Jorge, que engloba algumas igrejas de Nova Odessa e algumas igrejas de Sumaré. Então, estamos transmitindo aqui a nossa classe bíblica nesses 2 lugares ao mesmo tempo, tanto Facebook, quanto YouTube, quanto Instagram, ok? São essas as nossas redes sociais. Provavelmente vou apresentá-las mais uma vez ao longo dessa live, por enquanto não. E vamos lá na nossa liturgia. Se você está nos assistindo aí, qualquer que seja a rede, e tem suas dúvidas, quer participar enviando seus comentários, talvez você seja de uma outra denominação cristã, não se acanhe, coloque aí seus comentários, coloque o seu ponto de vista acerca dos temas que nós iremos discutir aqui, do tema que nós iremos estudar, porque quando a gente estuda juntos, quando a gente analisa pontos divergentes, ou até, porque pode ser divergente, pode acontecer de ter um ponto divergente, mas principalmente quando a gente participa acerca do mesmo tema, a mesma doutrina nas 2 igrejas, isso é legal, a gente cresce junto, a gente estuda e cresce em Cristo. É um crescimento em Cristo, igual a gente já estudou algumas semanas atrás, na 2ª classe bíblica online nossa, que está disponível nos nossos canais, é só você pesquisar por aí. Então não se acanhe, mande sua pergunta, mande o seu comentário. Se você não concorda com alguma coisa, pode colocar também que você não concorda, que nós iremos, à luz da Bíblia, responder qualquer comentário que for enviado nos nossos canais. À luz da Bíblia, nós iremos responder qualquer coisa, tá bom? Fiquem à vontade. Deixa eu ver se alguém já deixou algum nome, alguma coisa do tipo. Eu quero mandar um abraço lá para o Edson e para a Sara, que estão nos acompanhando pelo Instagram. Mandar um abraço também para a Gleida e para o Tony, que também estão acompanhando lá no nosso Instagram. No Facebook, seria legal as pessoas colocarem os nomes, colocar um oi, só para a gente ver quem está nos acompanhando, ok? Já no YouTube, mesma coisa, ó. Hugo Pereira trabalha com o Rosan. Ele esteve aqui como nosso auxiliar na nossa primeira live. Hugo, boa tarde para você, Deus te abençoe, tá bom?
e tem mais alguém assistindo no nosso outro canal, por enquanto ninguém colocou o nome. E eu acredito que conforme a gente vai passando, conforme a gente vai no decorrer dessa live, mais pessoas irão aparecer. Então, deixa aí a sua participação, tá bom? Vai ser um prazer enorme todo mundo aqui crescer junto no estudo da Palavra de Deus. Bom, irmãos, esse aqui do meu lado é o Silvio. Só que eu vou deixar ele se apresentar melhor. A única coisa que eu sei dele é que ele é um irmão nosso, da nossa igreja. A gente, né, Silvio, a gente nunca pegou para conversar um pouco a respeito da vida um do outro. Mas ele sempre faz participações bem precisas na escola sabatina. Sempre quando tem oportunidades assim de participar de pequenos grupos, ele leva uma mensagem. Então eu já observei nele um estudioso da Bíblia. Eu falei, não, eu quero ele na equipe da classe bíblica. Então esse é o Silvio. Agora o tempo é todo seu, fique à vontade para poder falar com o pessoal, mandar seu abraço. Gaste o tempo da forma como você achar melhor. Obrigado, boa tarde a todos. Estou muito feliz, em primeiro lugar, por Deus me dar essa oportunidade de estar vivo aqui, né? Para poder falar, sabendo que perdi muitos familiares nesse ano, então está sendo muito difícil para a gente. Mas pela graça de Deus, somos agradecidos, né? Que apesar dos pesares, sabemos que quem perdemos no Senhor. Que um dia eu vou poder ver cada um. E, bom, meu nome é Silvio, moro em Nova Odessa, sou da família Leal. E é com esse convite que você fez, eu pensei em recusar de ter esse estudo. Mas ao se falar da palavra de Deus, eu gosto muito. E o que eu puder responder e passar para vocês do meu conhecimento, farei com muito prazer, com a ajuda do Espírito Santo. Amém. Só? Quer falar mais? Eu quero dar um abraço também à minha esposa que está assistindo, né? Não esquecer. Também meus irmãos que estão lá em Peúna, creio que estão assistindo também. E que Deus abençoe a cada um dos ouvintes e dos meus familiares também. Amém. Silvio, você faz oração inicial para a gente, fazendo um favor? Faço. Querido Deus, como falar de Ti, Senhor, de uma maneira tão convicta e de um Deus tão amável, tão maravilhoso, muitas vezes incompreendido, mas, Senhor, sabemos que olhando para nós, não temos a certeza da salvação, mas olhando para Jesus Cristo, não temos como ver a perdição de cada um de nós. Pois sabemos que o Senhor nos ama e quer sempre o nosso bem. Abençoe, Senhor, cada ouvinte. Abra o coração de cada um, que as pessoas possam ser receptivas às Tuas palavras. Dás o entendimento da Tua palavra. Esse é o nosso maior desejo, é a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu não estou nervoso sozinho, estou sentindo que o Silvio também está nervoso aqui junto comigo. Irmãos, quer falar? Fica à vontade. Para vocês estudarem a Bíblia conosco ou até pedirem um estudo bíblico, fiquem à vontade, tá? Basta vocês lerem esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Pega o celular, se você estiver assistindo, obviamente, numa televisão ou no notebook, pega seu celular, fixa aí nesse QR Code, lê ele, você vai ser redirecionado para um site onde tem um botão vermelho bem grande lá, Quero estudar a Bíblia. Quando você clicar nesse botão, você vai ser enviado pelo WhatsApp, né, para o WhatsApp, onde vai ter uma pessoa que vai estar ali pronto para poder atender o seu pedido, pronto para estudar a Bíblia junto com você, ver a melhor forma de você aprender a palavra de Deus, tá? Então, se você deseja se aprofundar um pouco mais na Bíblia Sagrada, acesse esse QR Code, ou se não, se você tiver no celular, não tem como acessar, porque você está assistindo pelo celular, basta você acessar o link bit.ly/classe bíblica online. Então, repetindo, bit.ly/classe bíblica online, ok? É o mesmo endereço, QR Code, vai enviar você para esse endereço, então basta você digitar direto no seu celular.
Mas eu recomendo que você assista pelo computador, pela televisão, chame seus familiares e pede para todo mundo lá focar a câmera para cada um de seus familiares, seus conhecidos, ter o prazer de estudar a Bíblia, tá bom? E o prazer vai ser todo nosso de conseguir fazer esse acompanhamento junto a vocês. Vou deixar aí mais um tempinho. Silvio, o nosso tema de hoje é um tema bem... Eu posso dizer que é um dos temas mais complexos da Bíblia. Parece simples, mas não é. E também é um tema que levanta muita divergência em algumas religiões. Inclusive, muitos acusam os seguidores da lei, os observadores da lei, muitos acusam eles de legalistas. Ah, você segue a lei para poder ser salvo e tudo mais. Mas não. A gente vai estudar um pouco mais ao longo desse estudo aqui, dessa classe bíblica, que não é bem assim que funciona. O tema de hoje é justificação pela fé. Você quer falar sobre Martinho Lutero ou você quer que eu dê essa introdução? Pode ler. Pode ler? Quando se fala de justificação pela fé, vem em nossa mente Martinho Lutero. Então, a nossa pequena introdução antes da gente começar o nosso estudo. Em 1517, Martinho Lutero, o renomado reformador alemão, pregou suas 95 teses contra as indulgências na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Certo? Seu protesto contra os abusos da Igreja Católica se tornou o marco de um movimento cujo clamor, sola fide, que significa somente pela fé, permanece até hoje como a doutrina principal da Reforma, a justificação pela fé. Baseado nesse texto, eu gostaria que você esclarecesse para os irmãos que estão nos assistindo o que eram essas 95 teses, o que é esse negócio chamado indulgência, entendeu? Por que ele queria fazer uma reforma, o que acontecia naquela época? Dá uma breve introdução para a gente, por favor, sobre esse tema. Bom, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: ele estava descontente com o quê? Que ele descobriu, estudando a palavra de Deus, que tudo aquilo que ele tinha aprendido não era bem assim dessa forma. E que para você receber o perdão de Deus, você não precisa pagar por isso. Deus é um Deus de amor que nos ama e faz as coisas por amor. E nada do que nós fizermos, vai nos ajudar na nossa salvação. E ele teve essa plena convicção sobre isso. Por quê? Porque as igrejas antigamente, elas cobravam por cada coisa que a pessoa ia fazer. E hoje não está muito diferente em algumas religiões, não é muito diferente. As pessoas dizem que se você deixar de fazer tal coisa, Deus se desagrada contigo e você está perdido. E aí, é dessa forma que faz? Não. Quando fala em justificação pela fé, é claro que fala sobre condenação. Nós somos condenados. Mas isso dá medo? Dá medo se nós não conhecemos. Tudo que a gente não conhece dá medo, né? Aí dá medo. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que Deus veio para nos trazer a paz. E quero dizer o seguinte, que essa conta foi paga. E se essa conta foi paga, eu posso ficar tranquilo. Posso levar uma vida tranquila, não sem despreocupadamente, que eu posso fazer tudo aquilo que eu quero. Mas eu tenho que ser atento às coisas que Deus pede. Nós falamos de legalismo. Como que eu sei que eu estou em erro, estou condenado e eu sou pecador? Se a lei não mostrar. A lei é como um espelho. Ela mostra para mim e para você que eu pequei. Como eu sei que eu desonrei meu pai e minha mãe? Onde está escrito isso? Na lei. Na lei. Como honrar o pai e a mãe? Está escrito? Na lei. Na lei. Como não cobiçar? Está escrito aonde? Na lei. Na lei. Então, a lei, ela existe para nossa proteção. A lei é uma lei de amor. Porque se nós formos fiéis a Deus e obedientes à sua lei, isso é um fruto. Se eu aceitar a Deus,
eu vou obedecer essa lei, vou fazer com que ela seja fácil na minha vida. Muitas vezes, maioria das vezes fácil. E se eu cair, ela me mostra que eu estou errado e ela vai me aproximar de um Deus de amor. E eu sei que Ele vai me perdoar. Isso é algo maravilhoso. Sim. Não tem como você não olhar para isso e ter paz, ter tranquilidade. Eu gostaria de só adicionar uma coisa, que você falou de alguns mandamentos aí, né? Sim. Você falou sobre honrar pai e mãe, você falou sobre não adulterar, né? Não cobiçar as coisas, né, alheias, aliás. Enfim, eu dei uma introdução falando que muitas das pessoas acusam a gente, principalmente a gente adventista, de legalista, porque nós observamos a lei também. Uma lei em específico, né, que a maioria das igrejas não observam, que é a guarda do sábado. Então... Ou até observa, mas não toda ela. Não de uma forma mais plena, né? De uma forma mais plena. Não que a gente, irmãos, a gente não vai estudar sobre sábado hoje, vai deixar isso para uma próxima classe bíblica, mas não é porque nós observamos uma lei, que nós somos uma lei que a maioria das igrejas... Que quando eu digo a maioria, deixa passar em branco, né? Não é porque nós observamos, talvez não em sua plenitude, mas nós observamos, não é porque nós observamos que nós somos melhores que vocês que não observam, de forma alguma. Somos todos iguais perante Deus. Inclusive, na nossa Constituição diz isso, né? Que todo mundo é igual perante a lei e perante Deus também, nós somos todos iguais. A mesma oportunidade que nós temos de estudar, de estudar a lei e poder guardá-la, vocês também têm. Vai chegar um momento, sim, que nós iremos falar sobre o sábado, mas não é hoje. Mas eu só gostaria de deixar bem claro que não é porque nós guardamos o sábado que nós podemos ser taxados de legalistas. Simplesmente estamos honrando com um dos mandamentos da lei de Deus, né? Da mesma forma que existem os outros 9 que a gente também tem que honrar. Mesmo porque, se a gente pensasse que a salvação fosse pela lei, vamos dizer, né? Se fosse pela lei, quem que ia estar salvo? Provavelmente ninguém. Ninguém. Quem consegue guardar os 10 mandamentos da lei de Deus e nunca tropeçar em algum? Sendo que a palavra de Deus fala que sem tropeçar em algum, a gente é culpado de todos. E o legal disso é que mesmo a gente não tendo, assim, mesmo a gente não guardando a lei em 100% da sua forma mais plena, existe um Deus misericordioso, que nem você falou, que levanta a gente e ajuda a gente a caminhar um passo de cada vez. Então, a lei é difícil segui-la, verdadeiramente é difícil segui-la, mas nós temos um ajudante, o maior ajudante de todos, que é Jesus Cristo, que sempre está ali nos guiando, nos apoiando em qualquer tropeço que a gente cometer, né? Uhum. Silvio, mas a lei não salva. Não. A lei não salva. Isso é fato. Isso é fato. A lei não salva. Mas não é porque ela não salva que eu vou deixar de observar. Porque, como você falou, ela é um espelho. Certo? Então, a gente vai estudar alguns pontos aqui. Como o tema é justificação pela fé, eu gostaria, antes de mais nada, que você respondesse o que é fé. O que é fé? Vamos ler? Vamos ler. Vamos ler. Hebreus 11... Vamos lá. Hebreus 11, de 1 a 6. Perfeito, já na tela ali dos irmãos. Vamos lá, a Bíblia diz assim, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicções de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir das coisas que não aparecem, né? Sim. E pela fé Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pela qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois, antes de sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé é importante?
Eu acredito que sim. Que se aqui a palavra de Deus está falando que sem fé é impossível agradar a Deus, então nós devemos... E uma pergunta até mais interessante. Que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E como a gente obtém fé? A gente vai responder isso mais pra frente ou você tá é uma pergunta retórica ou você tá me perguntando? Para vocês e já pensando aí, não é? Vou entender que é uma pergunta retórica. Eles vão pensando aí. Eu vou meditar na sua pergunta. Porque fé, eu acho que isso inclusive está na Bíblia, que fé é um dom e não vem da gente, é de Deus. E a fé vem através do ouvir a palavra de Deus. Acho que tem um versículo aqui que a gente vai falar mais ou menos sobre isso. É de tanto estudar a Bíblia, de ter uma comunhão com Deus, que você vai passando a conhecê-lo e não tem como acreditar naquilo que você não conhece. Com certeza. Então, acho que a essência da fé é essa, você ter uma comunhão com Deus. Seria isso? Eu estou pensando da forma correta ou não? É isso aí. Então, beleza. Isso é uma demonstração, até nisso, é uma demonstração de amor de Deus para com a gente. Não é? Sim, sim. Vamos lá. Você quer que pula para a próxima ou você quer complementar mais alguma coisa? Não, senão... vamos para... Então vamos lá. Olha só, em todas as igrejas praticamente existem essas 3 etapas. Existe, dependendo da denominação, existe até uma 4ª etapa, que eu não guardei o nome aqui agora, mas geralmente tem essas 3 etapas na vida cristã, que é a justificação, a santificação e a glorificação. Eu acho interessante a gente dar uma explorada básica assim, em cima desses 3, não muito a fundo, porque o nosso tempo realmente passa muito rápido. Mas como a gente vai falar sobre a justificação, deixa claro para a gente o que é, porque fé você já respondeu. Agora, justificação, o que é? E dá uma palhinha nesses outros 2 para a gente, porque parece que justificação vem primeiro, santificação e glorificação vem depois. Então, fala para a gente o que são esses 3, fazendo um favor. Então, é assim, ó. A justificação a gente pode colocar como o passado, que está no passado. A santificação é o presente e a glorificação é o futuro. Então, quando eu olho para a justificação, que foi o passado, isso mostra o que Deus fez por mim. Então, eu fui o quê? Eu fui salvo. E a santificação é o presente, eu sou salvo. E a glorificação é o futuro, né? Que eu serei salvo. E isso mostrando, no passado, que é a justificação, a gente pode dizer o seguinte, que eu fui salvo da condenação do pecado. E na santificação, eu posso falar que eu sou salvo do poder do pecado. E na glorificação, eu posso falar o seguinte, que eu sou salvo da presença do pecado. Porque na glorificação, o pecado vai ser exterminado. Deixa de existir. Vai deixar de existir. Repete pra gente, por favor, que eu achei legal. Na justificação, eu fui salvo. Na justificação, eu sou salvo. Eu fui salvo da condenação do pecado. Da condenação do pecado. Do pecado. Santificação. Na santificação, eu sou salvo. Né? Eu sou salvo do quê? Do poder que o pecado tem na minha vida. Perfeito, perfeito. Tá? E na glorificação? E na glorificação, eu serei salvo. Salvo do quê? Do pecado. Vai ser exterminado, quer dizer, o pecado nunca mais ele vai ter poder na vida de ninguém. Sim. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então, beleza, você já deu uma resumida básica aqui. Você gostaria de citar algum verso ou já pode prosseguir? Você que manda. Vamos... Para ninguém falar assim, é o Silvio que está falando, entendeu? Ah, sim. Entendeu? Vamos lá, Gálatas 2,16. Vamos falar um pouquinho da justificação. Antes de citar Gálatas 2,16... Eu quero colocar aqui o comentário da Débora Leal. Conhece Débora Leal? Minha irmã. Ela está assistindo lá. Boa tarde, feliz sábado. Pega leve. Manda aí, ó. Manda ver. Pergunta para ele, tá, Débora? Seja bem-vinda. Deus abençoe, tá bom? Agora vamos lá. Gálatas. Estou localizando aqui. Gálatas 2,16. 2,16. Perfeito. Vamos abrir minha Bíblia. Vou abrir minha Bíblia também.
Já está na tela para os irmãos lerem, mas eu quero abrir a minha aqui. Ó, se você conseguir enxergar lá na televisão, pode ler, viu? Fica à vontade. Eu vou ler. Deixa eu ver se eu consigo colocar um pouquinho maior para você. Melhor que hoje meu óculos não está muito legal, não. Tá bom lá? Consegue enxergar? Sim. Beleza, vamos lá. Vamos ler então? É sobre a justificação. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos cridos em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Por que ele me falou isso? Que pelas obras da lei não serei justificado? Porque nada, a palavra de Deus fala que não há um justo sequer. Ninguém é justo. Ninguém é merecedor de nada. Porque já nascemos no pecado, já nascemos condenados, e só teve uma forma de... Se o salário do pecado é a morte, né? O salário do pecado é a morte. E nós estamos vivos, aconteceu alguma coisa no meio do caminho aí. Por que eu estou vivo e você está vivo se o salário do pecado é a morte? Se quem peca tem que morrer. Né? Sim. Então aí entra a parte da justificação. Teve um Deus amoroso, sem defeito, sem mácula, que fez algo por nós. O plano da salvação. O plano da salvação que já foi projetado antes da fundação do mundo. Isso é muito bacana, né? Então, a justificação é somente mediante a fé em Cristo Jesus. Não por obras da lei, não por qualquer outra coisa, somente pela fé em Cristo. Ele é o meio. Perfeito. Quer citar algum versículo de santificação, de glorificação? A gente já citou um aqui de justificação. Vamos ler Hebreus 12, 14? Vamos lá. Na tela. Hebreus 12, 14, né? Hebreus 12, 14. Se quiser ler, você já pode ler. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí? Eu acho que não precisa falar mais nada. Então a gente vê o seguinte, ó. Jesus Cristo é o único meio. Não existe outro. Ele é o único. A palavra de Deus diz isso. Então, não adianta também eu tentar querer ajudar Deus. Porque é interessante que a gente pensa assim, ó. Isso vem até dos pais da gente, né? Que fala assim, ó, isso que você está fazendo desagrada a Deus. Então você tem que fazer algo para agradar a Deus. E isso fica intrínseco na mente do ser humano. E isso é ruim. Entendeu? É ruim para Deus. Porque quando a criança vai crescendo nesse sentido, ele vai falar assim, Deus é bravo. Deus é tirano. Deus é tirano, ele vai se vingar de mim. E pelo contrário, Deus é amor, ele faz tudo por nós. Ele morreu sem eu amar a ele ainda, sem conhecê-lo. Isso é maravilhoso, entendeu? Então por isso que hoje a gente vê, muitas vezes nas igrejas, as pessoas querem fazer algo para ser merecedor da salvação. Eu tinha um amigo, vou falar para você, que todo ano ele fazia uma cruz. Ele pegava e fazia essa caminhada com essa cruz, levava essa cruz. E chegava até o templo lá para ir, toda essa caminhada. E cada ano que passava, ele não achava merecedor. Apesar de ele fazer algo para tentar ajudar na salvação dele, ele não achava merecedor. Sabe por quê? Porque todo ano ele aumentava o tamanho da cruz. Ele achava que ele estava mais pecador no ano seguinte. E daí o que ia acontecer? Ia chegar um ponto com uma pessoa dessa ia desistir. Por quê? A cruz ia ficar tão grande que ele não ia conseguir levar mais. E aí? Como é que ia fazer? Nós não precisamos fazer nada para a nossa salvação de obras. O que nós precisamos fazer é aceitar a Jesus. E quando é impossível você aceitar Jesus, e as obras não aparecer, porque obras são frutos. São frutos. São frutos. E isso vai ser automático. Você não precisa querer fazer isso. Só de estar ligado a Deus, que é a videira verdadeira, você vai produzir esse fruto. Amém, amém. Que nós produzamos frutos, né? Exatamente. E tem uma coisinha que eu gostaria de destacar sobre santificação,
Muitas pessoas, eu pensei nisso agora, muitas pessoas pegam e falam assim, deixa eu tirar o verso da tela, muitas pessoas pegam e falam assim, você vai na igreja, mas você continua fazendo coisa errada, você é um santo do pau oco. O que significa ser santo? Ser santo é ser uma pessoa sem pecado? Quando Jesus nos chama, quando Deus nos chama para serem santos, significa para ser uma pessoa irrepreensível, significa para ser uma pessoa que não vai cometer nenhuma falha em nenhum momento da vida? E isso é ser santo ou santo na Bíblia tem um significado diferente? Vamos deixar a palavra responder? Eu não sei, eu não passei nenhum verso para você sobre isso. Vamos ler. Você que vai estar por conta. João 17:17. Então vamos lá. João 17. Faço pergunta para instigar aqui. Mas pega leve, hein? Tá ali, ó. Vamos lá. Diz assim, ó. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a verdade. Então, de que maneira nós somos santificados? Pela palavra de Deus. Qual meio? Pela palavra de Deus. Tá aqui, ó. Pela Bíblia Sagrada. Tá aqui. É impossível alguém amar a Deus se não abrir estudar sobre a palavra. Estudar sobre Ele. Como é que você vai saber que Ele te ama? Como é que você vai saber que Ele morreu por você? Como é que você vai saber que Ele vai voltar um dia? Entendeu? Como é que você vai saber que você não está sozinho nesse mundo? É aqui pela palavra. Então, se você que diz ser cristão, mas não tem o hábito de estudar a palavra de Deus, eu quero dizer o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus. E para a gente ter fé, a fé vem pelo ouvir. Ouvir do quê? Da palavra de Deus. Então, se eu quero agradar a Deus, a única maneira que eu tenho de agradar a Deus é ouvindo a palavra dele. E isso é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Amém. Então, não é verdade? Estamos num processo no caminho, de santificação. Estamos no caminho. Mas eu quero falar mais sobre isso daí. Eu quero que vocês abram Hebreus 12:14. Vamos lá, pegar a palavra de Deus. Vamos ver o que vai falar lá. Hebreus 12:14. 12:14. Posso ler ali? Já está na tela já. Pode. Segui a paz. Deixa eu ver aqui. Isso aí. Não está funcionando o nosso botãozinho aqui. Mas não tem problema não. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha só. Se você não fizer, não entrar nessa parte da santificação, que a santificação a gente vê que é o hoje, é o presente. Por que tem que ser hoje? Porque eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Então, eu tenho que estudar a palavra de Deus, eu tenho que aceitar Jesus pela fé, né? E crer o que a palavra está falando aqui. Que seguir a paz com todos, quer dizer, a gente tem que ser bondoso com todos. Inclusive com aqueles que não acreditam da mesma maneira que a gente. Entendeu? Inclusive com eles. E fala, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, esse é o meio. Quer dizer, se você para e pergunta assim, será que Deus deixou algum meio para a gente... como que eu vou saber que eu estou no caminho certo? Tem 3 coisas que eu deixei anotado aqui, que eu vejo, que é a oração. Por que oração? Porque ela nos aproxima, né? Porque a oração, vou falar com quem? Com Deus. Vou falar com Deus. A palavra, que é para eu conhecer quem é esse Deus, e o testemunho. O que vale o testemunho? O testemunho é o que Deus faz na minha vida. Porque se eu falar do meu testemunho que Deus faz na minha vida, e os meus vizinhos veem a minha transformação, meus filhos veem a minha transformação, eles vão falar assim, não, peraí, tem um poder maior, porque eu conheci essa pessoa vivia numa vida desregrada, uma vida bagunçada, e hoje ele é uma pessoa bacana, uma pessoa amorosa, dedicada para as coisas do próximo e a Deus. Como pode uma coisa dessa? Isso desperta nas pessoas um interesse não sei, por que ele está assim? Por que ele teve essa mudança? Só Jesus pode fazer essa mudança, porque pelas nossas forças jamais não conseguiríamos. Não ia conseguir.
Vamos lá então, ó. Quer citar um versinho falando sobre glorificação? Eu pra quero gente encerrar? citar. Deixa eu citar mais um. Fica à vontade, fica à vontade. Manda Vamos ver. lá, Romanos 1:7. Vamos ver o que está escrito lá? Romanos 1, 7. verso 7. Vou abrir a minha aqui também. Romanos 1, 7 está na tela já para os irmãos. Diz assim, ó. A todos os amados de Deus. Isso aqui porque Paulo ele escreveu a carta para as igrejas, certo? Então ele está falando com quem? Com a igreja. Não é? Sim. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes o quê? Santos. Santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus. Amém. Então a gente vê o seguinte, então vamos resumir o que é ser santo? Ser santo é fazer a vontade de Deus. Mesmo que você venha cair, que você venha em algum momento cair, fazer o que é errado, a gente pode ver até quando Deus falou assim de Davi, né? Que Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Como que foi a vida de Davi? Ele sempre foi um cara certinho, nunca matou ninguém, nunca fez nada disso? Não. A gente sabe que não foi sempre assim. E isso é uma demonstração de amor tão grande, é tão maravilhoso ouvir isso de Deus. Por que eu falo isso, Denilson? Porque é o seguinte, apesar de eu ser pecador, mas a gente tem a lei para mostrar que eu sou pecador, senão eu não ia saber nunca que eu sou pecador. Entende? E quando eu olho para a lei, que é um espelho, eu olho em mim, quando você olha no espelho, você vê uma sujeira, o que você faz? O espelho vai tirar a sua sujeira? Ele vai ter algum poder na sua vida? Não. Não vai. Ele só vai mostrar para você e você vai ter que fazer a sua parte disso daí. E é isso que é a demonstração de Deus. Porque eu posso, em algum momento, mesmo eu olhando para a lei que eu caí em pecado, mas se eu cair de joelho e pedir perdão a Deus, Ele promete que lança nas profundezas do mar os nossos pecados e jamais se lembrará disso. Você já pensou o que é isso? Que maravilha que é? É uma coisa que não dá pra gente entender, né? Denilson, vamos mudar um exemplo assim para que todo mundo seja fácil entender. Vamos dizer, você está endividado até o pescoço. Eu já fiquei, uma época da minha vida, eu já fiquei. Você está endividado até o pescoço. E aí vem alguém e fala assim, ó, eu estou com dó de você, eu vou te dar o dinheiro, está pago na sua conta. Simples assim. Simples assim. Aí você vai falar assim, muito obrigado. Mas vai resolver a sua vida, sendo que você é uma pessoa que não sabe financeiramente dirigir sua vida? Não. Sabe o que Deus faz? Ele faz o seguinte, Ele paga a sua conta e ensina você a administrar seu dinheiro. É dessa forma que a gente vê. É meio que dá o peixe e ensina a pescar. E ensina a pescar. Entendi. Entendeu? Então, entenderam isso? Eu espero que sim. Vamos lá, vamos prosseguir. Ó, eu quero colocar alguns, aproveitando que você está falando de santificação, separa um verso de glorificação só para a gente basear tudo que a gente está falando na Bíblia, mas antes eu quero colocar alguns comentários aqui, ó. Luzimar, seja bem-vinda, tá bom? Luzimar, espera só um pouquinho, a Joaquina primeiro, a Joaquina Romero. A minha mãe. Mamãe do Silvio aqui, ó. Ela colocou, é interessante conhecermos bem esse assunto, ela disse. A Luzimar, ela disse, é no cotidiano, a santidade, né? É no dia a dia, né? Que a gente procura ser cada vez mais santo. E igual o Silvio falou, não que a gente vai ser perfeito, mas a gente procura a perfeição. Jair Mota, um grande abraço aí, pai do padrinho do meu casamento, pai do Tiago. Jair que está em todas as lives, ele está nos acompanhando aqui, hein? É isso aí, Jair, continua firme aí. Boa tarde, respondeu a minha dúvida referente à santificação. Muito bom, Deus abençoe. Pronto, ele já tinha uma dúvida, você já respondeu a dúvida dele. Não sei qual foi sua dúvida, Jair, mas que bom que foi respondida, ok? A Luzimar, ela disse o seguinte, ó, o nosso esforço sem Jesus vale nada. Realmente, sem Jesus na nossa vida, tudo que a gente faz é em vão. Luzimar continua, separado para fazer a vontade do Pai. Eu acho que é a definição de santo que ela deu pra gente aqui, né? É uma pessoa que foi separada para fazer a vontade de Deus. Deixa eu falar uma coisinha aí, daí você continua aí. Deixa eu falar ainda sobre a santificação, que eu estava deixando passar e eu acho muito importante isso daí. Diz assim, ó, lá em Aproxima o microfone. Gálatas 2:20. Vamos lá então. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Na tela.
Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, quando a gente está na parte da santificação, a santificação, apesar de a gente falar assim, não adianta eu fazer algo para eu ser salvo, entende? Mas a gente aprende uma coisa. A gente aprende que o eu, ele tem que morrer. O eu tem que morrer e Cristo tem que estar em primeiro lugar. A vontade de Deus tem que estar primeiro que a minha. Tem que ser soberana. Tem que ser soberana. E quando a gente, como que a gente consegue isso? É andando com Ele, segurando na mão dele. Se a gente não fizer isso, jamais a gente vai conseguir agradar a Deus dessa forma, entendeu? Que Deus cresça em nós. Conheço uma irmã da nossa igreja que fala isso direto, a irmã Raquel. Importa que Cristo cresça e que eu diminua, né? Exatamente. Beleza, ó. Continuando aqui os comentários, vamos lá tirar o verso da tela, que eu quero colocar aqui, ó. Que nem a Luzimar tinha dito, né? Separado para fazer a vontade do Pai. E ela disse, ótima explicação, que bom. Gratidão, ela também disse, que bom. Fernanda Leal, só tá dando família Leal aqui. Eita, Quem que é Fernanda? Sua irmã? Minha irmã. É outra irmã então, né? É outra. Então vamos lá, tá? Quantas irmãs você tem? Eu tenho 3. 3 irmãs. Só a Silvia, que é minha xará, que não tá aí. Mas essas duas, tá o Renato, que é meu irmão, tá lá na casa da minha mãe. Estão todos hoje lá. Todos assistindo, né? A Fernanda colocou aqui, ó. Em Cristo somos mais que vencedores. Glórias a Deus. Deus. Ela é pentecostal? Não. Não? Ela vai em alguma igreja? A minha irmã? A Fernanda. Nós somos nascidos na igreja. Ah, terceira geração nascida na igreja. todo mundo igreja adventista? Todos. É que geralmente pentecostal que costuma falar glórias, né? No plural. Sim, Eu já fui pentecostal, Fernanda, por isso que eu tô perguntando, tá? Eu já fui católico, pentecostal e hoje eu sou adventista. Vamos lá. E a Luzimar colocou um sim aqui, complementando alguma coisa que você tenha falado. Perfeito. No Facebook, será que tem alguém participando? Que eu gostaria de... Opa, Jane! A Jane aqui no Facebook. Deixa eu ver se hoje vai funcionar, porque semana passada... hoje tá funcionando. Jane, boa tarde para você, boa tarde, tá bom? Jane. Para você, ela mandou um oi aqui pra gente, ó. Falou o nosso nome. É gostoso quando a pessoa fala o nosso nome, né? É gostoso. Tá ali, ó. Oi, Silvio. Oi, Denilson. Ela escreveu o nosso nome. Deixa eu ver se escreveu o meu nome certo e o seu. Tá certinho. Valeu, Jane. A Jane está nos assistindo. Manda um abraço aí pro Rogério, pro seu papai, viu, Jane? Para todo mundo aí da sua casa, tá? Denilson, deixa eu falar uma coisa aqui que veio à mente agora. É o seguinte. Eu tinha falado no começo que... Aliás, as pessoas hoje em dia são todas desconfiadas, não é verdade? Sim. São todas desconfiadas. Se falar que você vai ganhar alguma coisa, a pessoa para você na rua e fala assim, ó, você vai ganhar... Eu vou te dar... tal coisa para você, um liquidificador, um carro, uma moto, você vai pensar assim, epa, peraí. Nunca nada vem de mão beijada, né? E o interessante é que na parte da justificação é a mesma coisa. Que a gente vê assim, ó, nada do que eu queira fazer, que eu possa fazer, mesmo que seja bom, coisa boa, não vai ajudar em nada a minha salvação. Entendeu? Não vai ajudar em nada. E eu até lembro, vou contar uma experiência aí, que eu tinha em Piracicaba um depósito de gás. E todo mundo dá brinde de presente, né? E eu falei, não, vou dar uma coisa melhor pro povo. Que eu vendia gás e vendia água. E resolvi fazer o seguinte, ó. A partir de hoje, quem comprar um bojão de gás de mim, vai ganhar uma água de presente. Ou de 10 ou 20 litros, podia escolher. Eu falei, nossa, promoção boa. Eu vou abafar, né? Vai ficar, o povo vai gostar, vou bombar de vender. Mas qual foi a minha surpresa? A hora que fui entregar para uma cliente, ela olhou para mim e falou assim, o que não presta? O seu gás ou a sua água? Foi forte, hein? Entendeu? Então nós somos acostumados a ficar com o pé atrás com tudo e com todos. E não é diferente com Deus. As pessoas ficam atrás com Deus, com o pé atrás com Deus. Isso é triste. Isso é muito triste. Mas por que as pessoas ficam com o pé atrás com Deus? Porque não conhecem.
As pessoas têm preguiça em estudar a palavra, ler a palavra de Deus. Tem preguiça. Muitas vezes, quando a gente está estudando a lição, quando eu era professor da escola sabatina, eu falava algo da lição, a pessoa fala, mas onde que está escrito isso? Pessoa que frequenta a igreja, está ali na igreja, entende? O conhecer a Cristo, a gente tem que pôr na mente o seguinte, que conhecer a Cristo é ter a salvação garantida. Porque se eu conhecer a Cristo, e isso quer dizer o seguinte, se nós somos transformados pela contemplação, Denilson, a gente vê quando o jogador de futebol fazia aqueles cortes malucos na cabeça, a molecada tudo fazia igual, fazia ou não fazia? Vira moda, né? Vira moda. E isso é uma preocupação que a igreja tem, que Deus já sempre teve, que nós gostamos muito do palpável, daquilo que a gente vê, entende? A gente crê naquilo que a gente vê. E como nós não vemos a Deus, palpavelmente, né? Como a gente não vê a Deus, as pessoas deixam de acreditar nas coisas que Deus fala. E se eu vou falar para você de algo que Deus quer para você na sua vida, eu só vou conseguir se na minha vida fazer a diferença. Sim. E outra coisa, quando eu falar para alguém da palavra de Deus, eu chegar para alguém e falar de Deus, eu nunca posso falar assim, eu acho que é assim. Ao meu ver é isso daí. Não. A gente tem que falar assim, está escrito. Não tem refutação. Quando você fala está escrito, porque a palavra não é a minha. A voz é a minha. Mas a palavra de quem que é? É de Deus. É de Deus. De Deus. Então, não tem como refutar. Não tem como refutar. Não é verdade? Olha só, você citou um termo que talvez algum irmão que não seja da nossa igreja fique confuso. Quando você foi professor de escola sabatina. Escola sabatina, irmãos, para quem não é da igreja adventista, que está nos acompanhando, é como se fosse uma escola dominical na igreja católica. É um momento da semana que você se reúne ali com algumas pessoas para estudar um tema da Bíblia. E o Silvio, ele era professor de uma das classes da nossa igreja, professor de escola sabatina. Então, praticamente todas as igrejas têm na escola dominical e igreja católica, né? Não só a igreja católica, mas igrejas protestantes também têm escola dominical. Agora, só para finalizar, um verso sobre glorificação. Vamos lá então. 1 Coríntios 15, 42 a 44. (15, 42 a 44). A 44. Posso ler? Pode. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se no corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Glória a Deus. Glória a Deus. Por que eu digo glória a Deus? A gente tem que pensar o seguinte, na glorificação, o pecado vai ser erradicado. Né? Vai ser erradicado. Isso. E vai acontecer outra coisa também. Deus vai tirar de nós a vontade de pecar. Então, só na glorificação. E isso vai ser quando? Na volta de Jesus. Na volta de Jesus. Na volta de Jesus. Como eu sei que Jesus vem? Como eu tenho a certeza que Jesus vem? Sabe como eu tenho a certeza? Que todas as profecias que está apresentado aqui na Bíblia, até o presente momento, todas foram cumpridas fielmente. Todas. Então só falta a volta dele. Se ele cumpriu tudo que ele disse até agora, por que ele não vai cumprir essa outra promessa? Por que ele não vai cumprir essa aí? É simples assim. Simples. Não é verdade? Quem quiser... Você quer... Eu quero dizer mais uma coisa assim que eu achei interessante, é o seguinte, ó, só para vocês deixar bem gravado, que justificação é passado, santificação é presente e glorificação é futuro. Então, eu posso resumir o seguinte, que o passado está resolvido, o presente eu estou sendo assistido, né? E o meu futuro está garantido. Amém. Amém. Que nós consigamos manter, né? É, isso aí. Olha só,
Perfeito, ficou claro aqui. Agora voltemos na justificação, porque é interessante a gente desmembrar para saber o que é cada um, né? Então foi explicado que é justificação, santificação, glorificação. Uma vez claro isso, voltemos na justificação. Parece que existem algumas formas de ser justificado. A justificação vem unicamente pela fé, mas existem também outras formas de justificação, porque não tem como um verdadeiro cristão professo, seguidor de Cristo, ser justificado apenas pela fé. Parece que ele é justificado de outras formas também, é um pacote completo. Ou é somente a fé? Me fala, por favor, essas formas de justificação que a Bíblia coloca à nossa disposição. Vamos ler mais um? Vamos ler. Romanos 3, 24 a 26. Enquanto isso, Fernanda Leal, amém. Que assim seja, Fernanda. Estava lendo os comentários aqui. Romanos 3, 24 a 26. Na tela. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. De que maneira nós somos justificados? Por sua graça. Não. Gratuitamente. 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 O que então eu preciso fazer? Bom, você não precisa pagar nada. Primeiro ponto, você não precisa pagar. Alguma coisa? Precisa pagar alguma penitência? Nenhuma. Nenhuma, né? Nenhuma. Então vamos lá, isso é a palavra de Deus que está dizendo. Sim. Certo? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, sobre a redenção de Cristo Jesus. Do que ele nos redimiu? Dos nossos pecados. Da condenação do pecado. Ah, sim, a justificação. Você usou lá atrás, da Qual condenação. que é a condenação do pecado? Se você errou, você merece o quê? A morte. Merece morrer. Merece a morte. morrer. Você Sim. já é condenado, você nasceu condenado. Entendeu? Então a gente vê aqui, Você também, viu? Nós dois. E outra, uma coisa muito importante, se nós somos condenados, nascemos condenados, ou vamos ser justificados, isso quer dizer o seguinte, que nós vamos comparecer a um julgamento. Então não pense você que você não precisa fazer nada, que já fui salvo pela graça, certo? Que fui salvo pela graça, e a partir de hoje eu posso levar minha vida como eu quiser, que a hora que eu aparecer perante o tribunal de Deus, Deus vai bater nas minhas costas e vai falar assim: Denilson, fechei os olhos pelo que você fez, entra bendito do meu Pai, você pode vir, vem para o reino. Por quê? Porque é pela graça. A graça é de graça, mas a graça não é barata, Denilson. A graça custou caro. A graça, né? Custou muito caro. Custou o sangue de Cristo. Não é só o sangue de Cristo. Custou ele ter que largar toda a sua glória, todo o seu poder, vir aqui na terra, nascer como um bebê, passar por todas as dificuldades que um bebê passa, dor de barriga e frio, sede, né? Desprezo que teve a hora que cresceu, tudo isso, e ainda morrer por alguém que nem se importou com ele, nem se importa com ele. Eu posso tomar a liberdade de colocar um outro versículo que você acabou de falar? Fala aí. É Romanos 5,9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Aqui também está falando. Eu não sei se eu pulei alguma coisa, é que você falou pelo sangue de Cristo. Então, a justificação, além de ser pela graça, é pelo sangue de Cristo. Uma coisa está junto com a outra. Veja o versinho 25 lá, continuando. Diz assim, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. É o 3,25 que você falou, né? Exatamente. Estava tentando achar ele aqui. Só publicar para os irmãos? Está ali, Então, quando fala que a salvação é de graça, não foi de graça para mim. Sim. Porque eu não tive que dar minha vida, né? Eu não tive que ser crucificado para isso, eu não tive que ser morto para isso. E Deus, no seu infinito amor, na sua infinita bondade, Ele passou por isso
E a gente pode ver o seguinte, que ele não se arrependeu de ter feito isso. Não é verdade? Não se arrependeu. Ele fez porque nos ama e prometeu que vai nos buscar. Se ele tivesse arrependido, Danilo, você não ia voltar para quê? Não, para quê? Hã? Voltar para pegar esse monte de gente pecadora aí, dos quais eu sou um deles, né? Nós somos, né? Nós somos. Não tem nem como. Eu fico pensando, o que Deus ganha com isso, né? Ele não... É porque Ele ama. É porque Ele ama, porque Ele não tem nada a ganhar com a gente. Denilson, vou dar um exemplo para você. Para o povo aí de casa entender isso aí, o que é o amor, né? A gente pode fazer o seguinte. Você nasce a criança, é seu bebezinho, certo? Aí ele vai, suja as fraldas, você vai lá, limpa ele, fala, ai, que coisinha mais linda, né? Papai te ama. Você está mexendo com coisa suja. O pecado é sujeira. E se um pai humano é capaz de olhar para um bebê todo sujo, limpar ele e falar que ama, imagine Deus, que é um Deus de amor. Nós olhamos, amamos aquilo que nós vemos. Deus ama aquilo que Ele conhece. Ele me conhece, mais do que a mim mesmo. Ele sabe até quantos cabelos eu tenho na minha cabeça. Não é? Sim. Então, esse amor de Deus é o que me motiva a permanecer nos caminhos dele. Amém, amém. Vamos lá, é por meio da graça e por meio do sangue de Cristo. Sangue. Tem mais outros dois aqui, você quer falar sobre eles? Esses dois, eu posso até acrescentar um verso entre eles ali, fé versus obras. A gente pode ser justificado por meio de obras também? Olha, justificado por meio de obra não. Certo. Mas as pessoas podem ver em mim as obras. Aliás, vamos dizer assim, o reflexo de um caráter de um Deus amoroso através da minha pessoa, se eu andar com Ele. Porque daí as minhas obras vai ser o quê? Igual em Gálatas fala, né? Do amor, né? Qual que é? Amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, a lei? Não há lei, não há lei. Contra essas coisas, ninguém vai contra você. Jamais, ninguém vai. Pelo contrário, a pessoa que é amorosa, bondosa, a pessoa quer ficar quanto mais tempo possível com ela, do lado dela. Quer ficar junto. É ou não é? Sim. Quer ficar junto. Agora, o meu maior desejo, se eu consigo ver em alguém essas características e já dá vontade de ficar junto, o meu maior desejo, imagina, é estar do lado de Deus. Do lado de Cristo, né? Não é? Sim, sim. Que é infinitamente melhor do que qualquer pessoa santa que a gente conheceu na face dessa terra. Tanto é que a gente vai querer passar a eternidade, né? E vai ser pouco. Difícil imaginar que a eternidade vai ser pouco. Vamos lá, então. Complementando aqui, eu posso soltar o Romanos 12, 13? Vai lá. Que o tempo também está voando. Parece que não, mas já foi 1 hora. Já foi? Já foi 1 hora. Nossa. 5 horas agora, nesse exato momento. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. As obras vêm por meio da prática da lei. Por meio da prática da lei. Deixa eu falar outra coisa. Sim. Que as pessoas, muitas vezes a pessoa não sabe, fala que a lei foi abolida e coisa e tal. No dia do julgamento nosso, nós vamos ser julgados pela lei. E aí, como é que fica? A pessoa fala que a lei foi abolida, que hoje é só pela graça, e quando Jesus voltar, vai ter um julgamento, e esse julgamento vai ser pela lei. Então, aquilo que eu faço hoje vai sim ter diferença nisso. Não vai ajudar na minha salvação, mas vai ser consequência de eu andar junto com Deus amoroso. Tem uma pergunta aqui que eu posso até repassar ela na frente. Diz aí. Posso passar, já que você se tocou nesse assunto, ou você quer esperar? Pergunta 6. Você quer esperar para chegar nela ou a gente já pode meio que já falar nela? Vamos embora. Pode, porque você já citou isso, né? Então, o Silvio citou uma coisa interessante. Através da lei, nós praticamos obras, né? Através da lei. Mas a gente não vai ser julgado
Não, você falou que nós seremos julgados pela lei. Lei e obras estão ali, juntinho, né? Estão juntinhos. Então vamos colocar Eclesiastes. Eclesiastes está logo depois de Provérbios. Eclesiastes 12, capítulo 12, versículo 13 e 14. Já que você falou a forma como a gente vai ser julgado, no verso 13 diz o seguinte: de tudo que você tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem. E continua, verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ou seja, é mediante a lei. É mediante a lei. Porque as obras e a lei, elas estão juntinhas assim. Você pega o versículo 13 e lê de novo, ó, porque isto é o dever de todo homem, guarda os mandamentos. E logo no 14 ele complementa: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Obras e lei. Obras e lei, elas estão ali, ó. Uma do lado da outra. Então a gente pode ver o seguinte, que obras não salva, mas Deus está de olho nelas. Sim. E não só Deus, as pessoas também. Por isso que as pessoas falam, muitas vezes falam assim: ó, depois diz que é cristão ainda, faz tal coisa. Então, ele está olhando o que para você? Pelas suas obras. É ou não é? E sabe uma coisa interessante que eu deixei anotado aqui? É o seguinte, ó. Fala de que forma seremos julgados, tal. E Jesus foi julgado em nosso lugar, concorda? Jesus foi julgado em nosso lugar. E Jesus teve uma punição, parece até meio pesado essa frase. Jesus teve uma punição merecida. Um Deus que é amoroso, nunca pecou, nunca fez nada errado. E se a condenação do pecado é a morte, né? Como que Jesus teve uma punição merecida? Eu quero que você me responda. Como que Jesus teve uma punição merecida? E a gente vê o seguinte, que a justiça divina é dar ao pecador o perdão imerecido. É dar ao pecador o perdão imerecido. Nós merecemos o perdão de Deus? De forma alguma, nós precisamos. O perdão é algo que eu posso fazer algo para receber esse perdão? Não tem nada que se possa fazer. Hã? Não tem nada. Será que eu posso fazer isso? Então ele vê o seguinte, o perdão de Deus, isso se chama dom. Até para mim perdoar, para que eu possa perdoar ao meu irmão, isso vem de Deus. É um dom. Um Deus que me dá, um dom que Deus me dá para que eu possa perdoar meu irmão, que ele faça algo. E como que eu consiga, veja bem, quando a palavra de Deus fala que a gente tem que amar nossos inimigos e perdoar quem nos ofende e tudo, como que eu consigo, Denilson, a perdoar alguém que me fez tão mal? Só tem uma forma. Eu estava analisando e pensando qual é a forma que eu vou conseguir fazer isso. Só tem uma. Eu estudando a palavra de Deus, eu vejo que quando fazemos coisas más, é porque eu larguei da mão de Deus. E automaticamente eu deixei o inimigo me usar para fazer algo terrível para com o próximo. Porque a gente vê cada coisa que aparece hoje, inclusive jornais, só tem desgraça, só coisa ruim. Não é verdade? Eu sinceramente... É até ruim de assistir, eu nem ligo mais a TV na hora do jornal. Pra não eu nem gosto também. Porque dá depressão de ver as notícias. Deixa a gente triste. Então, eu só consigo perdoar a uma pessoa que me fez tão mal, sabe como, gente? É sabendo quem está por trás das atitudes dele e da vida dele. Aí eu consigo. Porque se eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, e eu vejo que se aquela pessoa continuar no caminho que ela está andando, ela vai se perder, eu vou começar a orar por ela. Eu vou começar a orar por ela e vou clamar a Deus para que o Espírito Santo de Deus possa atuar fortemente na vida daquela pessoa, para ver se essa pessoa, a hora que ela der uma brecha, abrir o coração, o Espírito Santo faz a obra. Sim. Sim. Porque precisa da pessoa aceitar a Deus, precisa ela dar o primeiro passo. A pessoa precisa pôr o pé na água para poder Deus agir. Porque se eu continuar uma vida inteira falando não para Deus, não para Deus, a gente vai olhar assim, vai falar assim, que o não para Deus vai ser o pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo fala
e eu não, falo não. O Espírito Santo fala e eu falo não. Sabe o que acontece? O coração vai ficando calejado e a gente vai deixando de ouvir. É a mesma coisa, Denilson, hoje, e para vocês que estão ouvindo, aqui hoje nós estamos conversando aqui e tal, sobre a palavra de Deus, mas aqui passa várias ondas sonoras de rádio. A gente só não ouve porque não está sintonizado nelas. Eu só não consigo ouvir mais a voz de Deus se eu não estiver sintonizado com Ele, se estiver ligado a Ele. Como é que eu vou ouvir tudo que Deus tem para mim se eu não consigo nem pegar na palavra de Deus? E eu volto a falar no começo que eu falei. Esse é o único meio de eu conhecer tudo que Deus quer para a minha vida, o meu futuro, principalmente, que a gente pode saber o futuro da gente. E o que Deus quer de mim e de você, Denilson. E o que Ele quer da sua igreja. O que Deus quer da sua igreja? O que você pode falar? Vou perguntar isso para você, eu quero que você responda. Vamos o que preparar Deus aqui. quer da sua igreja para com as pessoas que estão aí fora? Que seja uma igreja acolhedora, Atuante. sim. Que seja uma igreja que faça obras. A igreja ela tem que praticar boas obras. Ela tem que alcançar as pessoas, alcançar a necessidade das pessoas. Ela tem que pregar o evangelho para as pessoas. Ela não pode se limitar apenas àquele grupo que está dentro do templo. Ela tem que expandir suas atividades para fora. Porque uma igreja que não cresce é uma igreja condenada. É uma igreja, infelizmente, condenada. Então, minha visão de igreja é uma igreja que faça diferença na sociedade. Vamos lembrar uma coisa, Denilson, para ficar mais... Quando a gente fala de igreja, parece que é uma coisa meio que distante, e a responsabilidade é para um templo. A palavra de Deus diz que nós somos a igreja. Então, quem tem que fazer isso? É eu. Eu não tenho que falar assim, é o pastor, é o irmão, é o diácono, entendeu? É eu. Eu tenho que fazer essa parte, porque eu sou a igreja de Cristo. E se as pessoas entendessem o que que nós somos o templo do Espírito Santo, assim, é dessa forma que a Bíblia fala, que nós somos o templo do Espírito Santo, jamais eu iria fazer uma tatuagem no meu corpo, porque se falasse a pessoa, mas o que tem fazer isso? Aí, se você falar para alguém, Denilson, falar assim, vai lá na igreja, picha a igreja lá, o templo mesmo, o prédio. Vai lá, entra lá no santo lá e eu quero que você picha. Vai lá, nem que seja um desenho bacana, vai lá e faça lá. A pessoa fala, não, eu não vou fazer isso não. Mas por quê? Porque o lugar é santo. O lugar não é santo. O lugar só se torna santo com as pessoas que estão lá dentro. Porque se fosse dessa forma, igual nós estamos vendo na Europa, que muitas igrejas estão virando bibliotecas, restaurantes. Por quê? Porque não tem os santos lá dentro. Porque senão não seria santo. Hoje, as pessoas não veem mais esse lugar como um lugar santo. Sim. O lugar só se torna santo e Deus morreu por pessoas, não é por templo. É isso que a gente tem que entender. Então, aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, por isso que quando eu vejo na palavra de Deus, diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. O segredo ele continua dizendo, façais tudo para a honra e glória de Deus. Se tudo que eu for fazer e eu olhar e falar, é para a honra e glória de Deus, então eu vou fazer. Entendeu? Eu lembro de Filipenses 4:8, se eu não me engano, que fala justamente que tudo que for bom, a gente tem que fazer. Boa fé. Eu quero, se não for 4:8 é 4:10, mas se não me engano é 4:8. Eu quero só pontuar uma coisa, não discordando de você de forma alguma. O que o Silvio falou aqui é totalmente baseado na Bíblia. Mas o fato dele falar que nós somos a igreja não significa que nós não devemos participar, ir a uma igreja física, não é verdade? Com certeza. Porque a igreja ela é importante para você desenvolver a comunhão com os irmãos, para você desenvolver seus dons, seus talentos. E a igreja é uma instituição sagrada, é um lugar sagrado instituído por Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo criou a igreja. A igreja primitiva de Atos, a gente via os irmãos se reunindo,
procurando satisfazer as necessidades um do outro. Então, você só vai conseguir fazer isso reunindo-se com seus amigos, numa igreja, num local, qualquer lugar onde tiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Cristo. Ali estarei, a promessa dele. Pronto. Inclusive, esse é o jargão da nossa classe bíblica. Então, é extremamente importante congregar, porque a Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, né? Vamos à casa do Senhor. Então, nós não estamos dizendo para vocês não frequentarem uma igreja de forma alguma. Nós só estamos deixando claro que primeiro a igreja somos nós, né? Se nós não estivermos aptos, se nós não formos templos do Espírito Santo, de nada valerá você ir para uma igreja física. Mas o nosso desejo é que você vá também para uma igreja física. Não deixe de receber as bênçãos que Deus tem preparado nesses lugares, porque uma igreja só se torna santa também com a presença de Deus lá dentro. Com certeza. Vamos lá. Nosso tempo está correndo, a gente vai ter que correr agora. É um tema muito amplo, Silvio. Infelizmente, 2 horas seria pouco para falar de tudo aqui, mas eu acho que está ficando bem claro. Tiago, antes vamos colocar o comentário aqui da Luzimar. Deixa eu tirar o QR Code que eu esqueci. Luzimar, ela disse o seguinte: somos salvos para salvar, levarmos o Evangelho a todas as pessoas. Ela concluiu. Verdade. Tiago, boa tarde, amigos. Abraço, Silvio e Dedê para os mais íntimos. Bem verdade. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Está lá em 1 João. Ele disse um verso lá de 1 João. Elaine, a sua esposa, sejamos a luz e o sal da terra, ela disse. Amém. Tiago também disse, a mensagem da justificação pela fé e a mensagem do terceiro anjo são idênticas em propósito, finalidade e em resultados. Mensagem do terceiro anjo está lá em Apocalipse, né? A gente vai chegar lá, quando a gente fala sobre espírito de profecia, a gente vai falar bastante sobre as 3 mensagens angélicas, ok? Aí o Jair está perguntando, então o pecado contra o Espírito Santo é não ouvir o chamado de Deus, ou seja, não se converter? Seria isso? Ele está perguntando. O pecado contra o Espírito Santo é você deixar de dar ouvido à voz de Deus. Por que é pecado contra o Espírito Santo? Porque a palavra de Deus fala o seguinte, que pecado não confessado não é perdoado. Sim. Entendeu? Se você não reconhece que você errou, e você só reconhece que errou, estando ligado ouvindo a voz do Espírito Santo, aí você reconhece e pede perdão. Todo pecado tem perdão. Todo pecado tem perdão. O pecado confessado. Agora, se você não está ouvindo a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo fala, isso, Denilson, você está fazendo errado. Aí você não dá bola. Então, você vai ter acúmulos de pecado não perdoado. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Você não deixou de ouvir a ele. Porque se Deus promete, se a gente confessar os pecados, ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados, mas tem que ser confessado. Se você não confessar, Deus não vai perdoar algo que você não acha que você fez errado. Simples assim. Eu localizei aqui até a passagem, eu gostaria, se você me permitir, colocar esse versículo, só para poder elucidar bem o que a gente está falando. Olha só, Marcos capítulo 3, verso 28, do 28 até o 30. Diz o seguinte, já vou publicar para vocês aí. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Aí já blasfemar contra o Espírito Santo? É a mesma coisa que você falar assim, não fala comigo, não quero ouvir. Você entendeu? Você está blasfemando. E esse versículo 29 aí, eu digo, algumas pessoas até podem falar, não, Denilson, você está errado, mas eu falo isso com certeza absoluta. A Bíblia diz que o pecado contra o Espírito não tem perdão quando não há arrependimento. Exatamente, é o que eu falei. Exato, né? Até o pecado contra o Espírito pode ter perdão, claro que mas é condicional. Porque se ele fala que todo pecado confessado é perdoado, todo é todo. Todo. Um pecado simples, se eu te agredir aqui, se eu te dar um soco sabe?
e você não me perdoa... Eu acho que eu fiz uma comparação chula aqui. Se eu fizer perdão. Se eu fiz alguma coisa para você e não pedir perdão, pode ser uma agressão aqui verbal, física pequena, qualquer que seja. Se eu não pedir perdão, eu não vou ser perdoado desse pecado. Não é só o pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão. Mas pecar contra o Espírito Santo é algo grave, porque é que nem você falou. O Espírito Santo fala, chega uma hora que a gente endurece o nosso coração a tal ponto que a gente praticamente não ouve mais a voz dele. É o que eu falei, Denilson. A mesma coisa, o Espírito Santo falou com você, e você fala assim, ó, não quero que fale mais comigo. Sai pra lá. Sim. Você entendeu? Você rejeitar. Rejeitar. O rejeitar é blasfemar. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Mas isso vai ser para um tema... O tema porque isso também é abrangente. Abrangente. Vai longe, entendeu? Vai longe. Ó, tem um verso que eu quero falar, que nós estamos falando sobre justificação pela fé. E não tem como não ler esse verso, que é um verso abrangente, que ele resume bem o que é a justificação pela fé. Então é Provérbios 28:13. Antes de mais nada, deixa eu só colocar sobre o comentário de Jair, que está aparecendo aí. Entendeu, Jair? Aí a gente vai fazer uma live mais para frente falando sobre o Espírito Santo. Nessa live sobre o Espírito Santo, nós iremos falar quem que é ele, se ele é uma das pessoas da Trindade e tudo mais. E aí nós iremos destrinchar um pouquinho mais sobre a questão do pecado contra o Espírito. Mas é que nem o Silvio falou, a gente não discordou um do outro aqui, um complementou o que o outro disse. Qualquer pecado não confessado não é perdoado, não tem perdão. E isso inclui pecado contra o Espírito, principalmente porque ele fala e às vezes a gente rejeita ele. Então, ele colocou aqui, então o pecado contra o Espírito é não ouvir o chamado de Deus? Sim, poderia ser. Deixar de ouvir a voz de Deus. O fato da pessoa se converter ou não impede ela de pecar contra o Espírito Santo. Infelizmente, todo mundo está sujeito a pecar contra o Espírito Santo. É só deixar de ouvir a voz de Deus. Olha esse verso aqui, ó, Provérbios 28:13. Diz assim, ó, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Quer dizer, Deus não tem como abençoar uma pessoa ou perdoar uma pessoa que encobre a transgressão dele. Entendeu? Não tem como. Agora eu quero que você veja o seguinte, olha só. Quando o pecador penitente, contrito diante de Deus, discerne a expiação que Cristo fez em seu favor e aceita essa expiação como sua única esperança nesta vida e na vida futura, seus pecados são perdoados. Quer dizer, você tem que entender qual é o papel de Deus, o que Ele fez, o que significa justificação, é o que nós estamos estudando, o que significa justificação. E você entendendo isso, você vai começar a ser mais grato a Deus por tudo que Ele fez. Sabe por quê, Denilson? Porque senão, esse sacrifício que Deus fez, acaba sendo uma coisa até banal e simples. E a pessoa pode até falar assim, viu, Denilson? Falar assim, mas eu não pedi para Ele morrer por mim. Entendeu? Eu quando era criança, eu acho que eu já cheguei até a falar isso para minha mãe uma vez. Eu não pedi para nascer, não sei se você já viu criança falar isso aí, né? Quem nunca ficou bravo com a mãe? Falou, não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer, você entendeu? Então, a pessoa, se não conhece, ela vai falar isso também para Deus. E por mais que você faça ou fale algo que desagrade a Deus, Ele não vai deixar de te amar e não vai deixar de te perdoar se você confessar. Eu quero colocar aqui, o comentário da sua irmã Fernanda, viu? Ela colocou o seguinte, o papel do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se recusamos insistentemente aos apelos de Deus para nos arrepender, o Espírito Santo não pode fazer seu trabalho em nós. Sim, o Espírito Santo, não é que o Espírito Santo deixa de agir. Ele vai continuar agindo enquanto houver fôlego de vida, ele vai continuar te perturbando. Mas se você não permite, ele não faz o trabalho. Mesma coisa, o diabo, quando vai entrar na casa de uma pessoa, ele mete o pé na porta assim, já arromba e faz um estrago. Jesus Cristo, lá em Apocalipse 3, se eu não me engano, diz o quê? Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3, né? Se eu não me engano é o 3. Eis que estou à porta e bato. Ou seja, Jesus Cristo não vai entrar na vida de ninguém forçadamente. Ele vai bater, vai pedir, posso entrar? Se você não abrir a porta, você pode até abrir a porta. Se você não falar, Jesus, entra, ele não entra. Então,
é um assunto sério. O Espírito Santo, ele não vai fazer nenhum trabalho se você não permitir. Você quer ver um outro versinho? Nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus. para os que estão em Cristo Jesus. Entendeu? Então, nós temos que estar sempre ligado a Ele mesmo, que Ele é o único que pode nos salvar. Não tem outro meio, não tem o que você possa fazer, a não ser aceitar pela fé. E a fé vem pelo ouvir. E eu estou tentando achar o verso aqui. Aqui, ó, é Apocalipse 3 mesmo, Apocalipse 3:20, tá? Não errei dessa vez. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, ele vai fazer diferença na tua vida. E quando a gente fala que de fazer diferença, é a Trindade toda. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a gente vai ter live falando sobre a Trindade. Vai ter live falando sobre Jesus como Filho de Deus, Espírito Santo como a terceira pessoa e Deus Pai, Criador e mantenedor de todas as coisas. Fiquem tranquilos que muito assunto vai sair dessas lives ainda. A gente está apenas na 5ª live. A ideia é fazer um ano de face bíblica. Só para o pessoal saber, vai ser todos os sábados, então fique ligado. Todos. Né? Sim. Olha só, a gente está com 1h25 de live, mais ou menos. Eu gostaria que você falasse para a gente, o Silvio, sobre essas formas de justificação. Tem algo nessa pergunta 4 que a gente está vendo aqui, ó. Tem algo que você queria falar, ou brevemente, ou pegar uma coisa aqui específica e destrinchar ela? Fique à vontade para abordar o restante do nosso conteúdo. O importante é que, eu acho que ficou claro aqui nessa live, que a justificação vem por meio da fé. A fé é um dom de Deus, é um dom que é dado à pessoa que estuda a palavra de Deus. A gente tem que procurar a santificação, né? Procurar ser santificados, porque senão a gente não vai ver a face de Deus. Enfim, eu acho que tudo isso ficou bem claro. Mas pega o restante do nosso tempo que a gente tem e faz um resumão disso, fazendo favor. Não sei como você vai se virar agora nos 30. Se você quiser falar tudo, fala tudo. Fica à vontade. Olha, nós já falamos tudo, certo? Sim. Mas o que eu vou deixar, vou falar mais só isso aqui, ó, é o seguinte. O passado é importante pra gente? Sim, ele é importante. Por que o passado é importante? Porque a história dos nossos antepassados, dos heróis da fé e até da vida de Jesus aqui na Terra, é muito importante a ponto de nós estarmos aqui hoje. Que é sobre isso que a gente fala. Concorda? Sim. E sobre a santificação, que é o presente, por que é importante? Porque Deus ainda tem muitas pessoas ainda, muitas ovelhas para vir para esse aprisco. E esse presente faz de nós fiéis escudeiros de Cristo. Nós temos que levar o evangelho para as pessoas. Então o presente tem muita importância. E tem muita importância também porque eu tenho a oportunidade de mudar de vida, ser uma pessoa diferente, conhecer Jesus é tudo. Então a gente tem que conhecer realmente quem é esse Deus. E o futuro é importante? Claro que é importante, porque a esperança do cristão, a própria palavra já é um futuro. A esperança é coisa que... Qual é o maior anseio do cristão? É de um dia morar com Cristo. Então o futuro também é importante. Só que daí, essas 3 coisas, passado, presente e futuro, você não pode tirar nenhuma delas. Você tem que aceitar tudo que aconteceu no passado, aceitar o seu presente, que você é um pecador, que você carece da misericórdia de Deus. Sem Ele você não vai ser salvo, então o presente é importantíssimo. E o futuro também é importante, porque no mundo que a gente vive hoje, a gente vê as pessoas tão desesperançadas, famílias destruídas, pessoas assim desacreditadas totalmente do futuro. Eles não têm esperança nenhuma do futuro. E você poder falar que existe um Deus que está preparando um lugar especial para cada um deles, aqueles que não têm casa aqui, sua casa própria,
Deus está preparando uma casa especial para ele. Sim, É ou não é? sim. Você que está doente aqui, está numa cama de hospital, lá no céu nunca mais haverá choro, nem doença, nem morte, nem dor. Não é maravilhoso um negócio desse, Deus? Maravilhoso. É maravilhoso. Então o futuro é importante? É importante, é importantíssimo. E esse é o meu maior desejo. É de permanecer firme para mim poder viver esse futuro. Porque o que Deus tem preparado para mim e para você, Ele fala que nem passou na mente do ser humano. Nem passou na sua cabeça. Se você acha que um carro, pensa num carro legal hoje, uma casa bacana hoje, não chega nem nos pés o que Deus tem feito. Então, sempre o que Deus tem para mim e para você é melhor. Ele diz o seguinte: os meus caminhos não são igual aos vossos caminhos, e nem os meus pensamentos igual aos vossos pensamentos. Então, é pela fé que nós temos que acreditar que se Ele prometeu, Ele vai cumprir, pois Deus é amor. Ô Silvio, antes da gente caminhar para o nosso apelo, né, final, que toda a classe bíblica a gente termina com apelo, porque a gente não pode deixar de falar o coração das pessoas. Você falou bastante sobre o futuro. No passado, a salvação era também pela graça? Eu acho interessante a gente citar isso rapidamente, porque muitas pessoas dizem que no passado era olho por olho, dente por dente. As pessoas morriam, só que a salvação pela graça existe apenas no Novo Testamento, por causa de Jesus. É verdade isso? Ou sempre foi pela graça no Antigo Testamento? Na Bíblia inteira, por completo? Então nós vamos ter que ler algum verso aqui para dizer o que a palavra diz. Sim, eu gostaria que você lesse, porque algumas pessoas chegam e falam assim: ainda bem que Jesus morreu na cruz por nós. Ainda bem que hoje eu sou salvo pela graça. Mas será que só eu? E o povo que morreu antes de Cristo não foi salvo pela graça? Eu gostaria que você lesse mais alguns versos para a gente finalizar. E a gente não vai conseguir passar por essa 4 aqui, né, por causa do tempo. Mas vê para a gente essa questão da pergunta 5, se no Antigo Testamento a salvação também era pela graça. Gênesis 15:6. Perfeito. Aí depois disso a gente encerra. Gênesis 15:6. Na tela. Diz assim: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para Justiça. justiça. Ele quem, para quem está assistindo? Abraão, O pai da fé. pai da fé. Ele creu. Então, quando a gente vê isso, a gente vê assim, ó, sempre foi o objetivo de Deus de salvar o ser humano. É ou não é? E para a salvação de Abraão, ele tirou Abraão da família dele. E o que Abraão fez para merecer esse todo carinho e atenção de Deus? O que ele fez, Denilson? Absolutamente nada. Fez nada? Deus... Foi de graça? Foi de graça. Foi de graça. Foi de graça. É de graça. Vamos ver mais um? Vamos lá. Vamos lá. Isaías 52:10. Vamos nesse, senão vai demorar. Isaías 52, verso 10. É. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. É uma promessa? Então, e isso é de graça, quer dizer, isso são todos. Quando fala todos, é do passado, Presente. do presente e das pessoas que vão vir. Serviu para todos. E a gente vê que quando Deus tirou o povo de Israel lá do Egito, né? A gente vê lá assim, o que aquele povo fez para merecer tudo aquilo que Deus fez por eles. E a gente vai ter uma live só sobre isso, hein? Peregrinos no deserto. Ó o que eles eram. Eles não adoravam mais a Deus, né? Estava escravo naquele lugar ali. Eles reclamaram até quando Deus começou a fazer os milagres. Eles reclamaram. Não é? Então, quer dizer, não eram merecedores. Mas por amor, Deus sempre faz por amor. E Deus tirou eles de lá com mão forte, mão poderosa. E o interessante é que até os egípcios viram que era um Deus poderoso. E muitos que era para ser ali dos israelitas, não olhavam com bons olhos o que Deus estava fazendo. Eles tinham medo.
né? Em vez de adorar a Deus, eles temiam a Deus, de temor mesmo, de medo, pelas coisas que Deus estava fazendo. Entendeu? E o interessante é que Deus fez tanta coisa, abriu o Mar Vermelho, cuidou deles 40 anos no deserto, a roupa nunca precisaram comprar uma roupa. 40 anos sem estragar uma roupa, calçado, uma sandália, exato. entendeu? Manter ali no deserto onde não tem comida, não tem água, não tem nada. E era milagre em cima de milagre. Isso é graça. Como não falar que não é graça uma coisa dessa? Entendeu? Agora, eu quero que pensar da seguinte forma. Pode ir para o final já? Vamos para o final. Vamos pro final? Eu quero que vocês pensem da seguinte forma. Esse Deus que agiu com mão poderosa, uma mão tão poderosa, é o mesmo Deus que prometeu que um dia vai voltar, vai ressuscitar nossos queridos. Eu quero muito ver meu pai, meus tios que eu perdi. Quero permanecer firme para ser um exemplo para meus filhos, para minha esposa. E se você ainda não conheceu esse Deus amoroso, e se você acha que é tão fácil para ser verdade isso que nós estamos falando, eu chamo a você a estudar mais a palavra de Deus, estar mais próximo dele. Você vai conhecer um Deus incrível. Incrível a ponto de mudar a sua vida. Mudar de uma vida, Denilson. Ele pode mudar, pode dar um emprego para aquele que não tem, saúde para aquele que está doente, alegria para aquele que está triste. E a maior esperança que nós podemos ter, porque esse mundo aqui não tem mais nada de bom para dar para a gente, Deus. Não tem mais nada. Mas o que Deus promete e tem reservado para mim e para você é o melhor. Um lugar onde nunca mais nós vamos ter dor, nem tristeza, nem pranto, e vamos poder viver eternamente com os nossos queridos. Quer promessa mais maravilhosa do que essa? Não existe. Não existe. Então busque a Deus enquanto há tempo. Busque a Deus enquanto Ele te dá vida, onde você pode mudar, abrir seu coração, entregar a Deus e falar: Senhor, faz de mim uma pessoa diferente. E esse é o meu apelo para vocês hoje, para que vocês abram o coração a Deus. Se a gente tem alguma dúvida, a gente tem que buscar resolver essa dúvida. Se a gente tem perdão para ser dado, vamos dar o perdão que a pessoa merece. Se a gente tem algo a acrescentar para alguém, vamos acrescentar. E o que nós fizemos aqui hoje, na nossa pequenez, né, Denilson? Sim. Humanamente falando, né? Humanamente falando, não é nada. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: olha, quando olho para mim, não vejo como me salvar, mas quando olho para Deus, não vejo como me perder. Então, que todos nós possamos atentar a essas palavras, porque são fiéis e verdadeiras. Amém. Curve sua fronte, vamos conversar com Deus. Obrigado, Pai. Obrigado de uma forma que nós não conseguimos compreender o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Por meio desse sacrifício nós obtivemos a salvação dos nossos pecados. Por meio desse sacrifício nós obtivemos uma reconciliação contigo, que antes o Senhor estava longe de nós. Aliás, o Senhor sempre esteve presente, nós é que estávamos longe. Mas por meio do sangue precioso de Cristo, o Cordeiro sem defeito, nós temos a oportunidade, a esperança da salvação. Jesus um dia veio aqui, nasceu em forma humana, pequeno, frágil, morreu por nós na cruz, ressuscitou, foi assunto aos céus e Ele prometeu que vai nos buscar.
E nós temos firme essa promessa em nosso coração, que Jesus Cristo um dia voltará com poder e muita glória. Ora vem, Senhor Jesus. É o que eu te peço em nome desse Filho amado, chamado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Não deixe de estudar a Bíblia, pois Jesus mesmo, esse Jesus que nós tanto pregamos aqui na nossa classe bíblica, ele disse: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Um grande abraço, Deus abençoe vocês e nos vemos em nossa próxima classe bíblica online. Até mais!